Salve, Kiko Loureiro aqui com você mais uma vez nesse terceiro vídeo da série Passando o Som, onde eu estou aqui falando sobre viver de música, carreira artística, music business, negócios na música, marketing e tudo que eu posso ensinar você para melhorar sua carreira como músico, para realizar o teu sonho de ser um músico profissional ou sua carreira crescer ainda mais. Você que já se cadastrou no e-mail já deve ter recebido esse vídeo antecipadamente. Caso contrário, aqui embaixo tem um link para você já se cadastrar e receber os vídeos antecipadamente e alguns vídeos extras. Então é o seguinte, hoje, nesse terceiro vídeo, eu resolvi falar sobre direito autoral. Eu tenho lido o comentário de vocês, a maioria das dúvidas que vocês têm, que estão escrevendo, né, aqui no YouTube, mas eu resolvi falar desse assunto direito autoral, que é uma das fontes de renda que o músico tem, que o artista tem, que o compositor tem. Então, e ela é uma fonte de renda um pouco mais confusa de se entender se você comparar com a fonte de renda do cachê quando você faz um show. Essa é fácil de entender, você vai, toca e ganha o cachê, ganha aquela paga por aquela noite, por aqueles X horas de show que você fez. Direito autoral é um pouco mais complicado e eu vejo muita gente meio confusa com esse assunto, e eu queria então não aprofundar muito agora nesse vídeo, mesmo porque nem cabe num vídeo só, é um assunto bem denso e complexo até. Eu queria só passar o que eu acho em termos de conceito, para você já entender, ter aquele, né, que a gente usa esse termo, mindset, você entender o que é o direito autoral, por que ele existe, né, e a quem ele defende e quem ganha com isso, né? E a gente começa a entender o papel de cada um dentro desse sistema do music business em relação ao direito autoral. Então, primeiro, se você for pensar quando você ouve uma música, o que é o mais importante? Quando você pensa no mercado musical, tudo que tem no mercado musical, os shows, os promotores de shows, as gravadoras, as agências de assessoria de imprensa, os músicos, as lojas de instrumentos musicais, distribuidores, fabricantes de instrumentos musicais, tudo que tem a ver com os negócios da música está baseado em uma só coisa. Qual é? A composição, a música, correto? Ora, sem a música, ninguém toca, ninguém interpreta, não tem show, né? Não toca no rádio, não tem nada acontece. Então tudo nasce na música, na ideia da música. Então quem é a figura mais importante, ou deveria ser a figura mais importante de todas? O compositor, exato. Você já entendeu, você já falou antes antes de mim. O compositor é o cara mais importante. Você tem a pirâmide invertida, aquela pontinha que segura tudo é o compositor. Se o cara não compuser nenhuma música, se não existir essa figura, nada mais existe. Então, não é à toa que deve existir algum sistema que defenda o compositor e o autor. O autor faz a letra, o compositor a música. Tem que ter algum sistema que defenda os direitos autorais. Então isso já vem de um tempo, né, as leis de direitos autorais, chamado Tratado de Berna, de 1886. Né, você tem o ato Copyright Act americano também, de 1700 e lá vai. E assim, e você pegar essas datas, você vai ver que em 1888 a gente estava libertando os escravos no Brasil, e 2 anos antes os europeus já estavam então definindo as regras de como pagar os direitos autorais. Quer dizer, olha a evolução, como estavam adiantados, e não é à toa que no Brasil ainda é um assunto obscuro, muitos músicos não entendem, ou não sabem, ou não buscam saber, e nessas eles perdem grandes oportunidades aí. Tá? Então é o seguinte, a gente primeiro tem que entender que o compositor é a base de tudo. Compositor-autor, quem faz a música, quem faz a letra. A partir daí sim, você vai ter quem canta, ou quem toca, né? É o intérprete. Então pode ser um cantor, pode ser uma banda, quem interpreta aquela composição.
Quando a gente fala de rock, geralmente é a mesma figura, né? No Angra, por exemplo, nas minhas músicas eu toco e sou eu que componho. No Angra a banda compõe, alguém da banda compõe e a própria banda toca. Mas você pode imaginar assim um Tom Jobim com a Elis Regina cantando. Então, o compositor, de repente o autor Vinícius de Moraes, escrevendo a letra, e de repente Elis Regina cantando, ou Ney Matogrosso cantando, especificamente intérprete. Então você vê já uma hierarquia, onde o compositor e o autor, teoricamente, devem ser mais importantes que o próprio intérprete. Mas, obviamente, o intérprete, pelo fato de fazer shows, aparecer na televisão, dar entrevistas, revistas e tal, ter uma legião de fãs, ele acaba sendo a pessoa mais importante que o próprio compositor. E por isso que no Brasil, pelo fato de os direitos autorais terem sido historicamente sempre mal pagos, os grandes compositores brasileiros saíram para tocar, fazer show, porque era o único jeito deles ganharem. E só ler qualquer entrevista dos grandes compositores brasileiros, como Tom Jobim, Chico Buarque e tantos outros, saíram fazendo shows também. Então eles foram intérpretes e compositores e autores. Mas na hierarquia seria compositor e autor, vem o intérprete, e aí depois vem o músico que grava, que acompanha o intérprete, né? Quando é uma banda, você tem os músicos, mas a banda funciona como intérprete, certo? Agora, se for um caso como citei, sei lá, Ney Matogrosso, Elis Regina, sei lá, Cássia Eller, algum cantor conhecido, você vai ter os músicos, né, que o cantor vai precisar, vai ter os músicos em volta, ou mesmo no meu caso, eu componho, eu interpreto, mas eu preciso também de um baterista, um baixista, né? Eu gravei meu disco Virgil Donati na bateria, o Felipe Andreoli no baixo. Então, eles são os músicos que me acompanham. Então, você tem compositor e autor, você tem o intérprete, que é o que coloca o nome dele no disco ali, né? Na capa do disco. Aí você tem os músicos que acompanham, pode ser uma orquestra, né? Aí você tem ainda, nessa hierarquia, quem financia aquela gravação, que é chamado produtor fonográfico, né? Pode, se for uma banda independente, pode até ser a banda, mas pode ser também uma gravadora. Então o produtor fonográfico entra e também vai querer um pedacinho daquele direito autoral. E às vezes entram alguns outros parceiros, pode ter um parceiro tipo uma rádio, pode ter um parceiro tipo um canal de televisão. Isso acontecia mais antigamente, né? Que aonde ia mostrar a música seria de repente na televisão, mas de repente aquela música foi composta para tocar dentro de um filme especificamente, dentro de um programa de televisão especificamente. Então de repente o canal de televisão ou esse parceiro, seja qual for, ele tem uma porcentagem de direito autoral, quem investiu tem uma porcentagem, o músico que toca, chamado direito conexo, né, também teria que ter um pedaço de direito autoral, e aí a grande parte do direito autoral vai então para o intérprete e principalmente para o compositor e autor da música. É isso, simples assim. Mas eu queria falar isso mais para vocês entenderem esse conceito de o compositor é a base de tudo. E aí é legal você saber, porque você fala, pera lá, então quando você compõe uma música, você sente a importância de o que é compor uma música e o valor que tem isso. Que essa música que você compuser na sua casa, você mesmo pode interpretar, mas você pode dar para outras pessoas interpretarem. Você pode dar, sei lá, para alguém gravar, para tocar num filme, na televisão, para estar dentro de vinheta de um site, seja onde for, tem música em todo o lugar. E se você for o compositor, você vai ser o cara que vai ganhar mais sobre essas músicas sendo tocadas, seja onde for. Então é isso que eu queria falar sobre direito autoral, esse primeiro conceito para você entender, começar a entender o direito autoral, e depois vai entrar todas as porcentagens, como se divide a parte de cada um, quem recolhe, tem toda uma história, como registra a música. Mas primeiro a gente tem que entender o conceito, a importância de cada um nessa hierarquia de uma música. É isso aí, então, esse assunto de direito autoral é só o começo, o conceito que eu queria passar
para começar já a formatar seu cérebro, seu mindset, para começar a entender o que é e como funciona o direito autoral, porque depois fica mais fácil você falar sobre porcentagens, ou quem recolhe, para quem você paga, como é que funciona o sistema no mundo inteiro. Então você que gostou desse assunto, quer assistir o meu vídeo que eu complemento esse assunto, que eu falo mais de direito autoral, você entra no link abaixo, coloca seu e-mail, você vai receber mais um vídeo e vai ficar sempre recebendo tudo que eu falar de music business aí, dessa sequência do Passando Som, dessa sequência de vídeos no YouTube, você vai receber primeira mão. Então entra nesse link aqui, coloca seu e-mail ali, se cadastra. Estamos junto aqui nessa ideia de melhorar a carreira de todo mundo, de melhorar a sua carreira e fazer com que você consiga viver de música no Brasil. Beleza? Grande abraço aqui do Kiko. Valeu!